Fala galera, opa, errei. Beleza, começando mais um vídeo aqui no meu, no teu, no nosso canal. Então acompanha esse vídeo que tá da hora mesmo, que é sobre a Covid-19. Então vai lá e não pule por nada esse vídeo. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak, and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou aos status de pandemia. A classificação veio no dia 11 de março, tardiamente, segundo alguns especialistas, quando mais de 100 países foram afetados pelo vírus, incluindo o Brasil. Ao todo, 118 mil pessoas já contraíram a doença ao redor do mundo, e as mortes já passaram de 4.300, a maioria na China e na Itália. O nome pandemia é usado quando uma doença não se restringe apenas a uma região, mas está distribuída por todo o planeta. A OMS diz que a nova classificação não muda a maneira de reagir ao vírus. Os países afetados devem agora ampliar as ações que já vêm sendo feitas nos últimos meses. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a mudança representa uma nova etapa do combate à disseminação do coronavírus, mas que a palavra pandemia deve ser usada com muita responsabilidade para não gerar pânico. O coronavírus começou como um surto, ou seja, um aumento brusco de casos em uma determinada região, a cidade de Wuhan, na China. Quando o número de casos aumentou subitamente dentro do país, passou a ser chamado de epidemia. É o mesmo que acontece em cidades ou estados brasileiros que declaram epidemia de dengue, aumentando o combate ao mosquito no país inteiro. Com a disseminação do coronavírus em escala global, a classificação evoluiu para a pandemia, a mais abrangente de todas. O último exemplo de uma pandemia mundial foi a do vírus H1N1, em 2009, que chegou a atingir 120 territórios do mundo em apenas 8 semanas. Imagens de aeroportos desertos e eventos esportivos realizados sem torcedores se tornaram comuns nos últimos meses, à medida que mais países foram aumentando seus números de casos confirmados. Vários eventos internacionais foram cancelados na Europa e nos Estados Unidos, como o Festival de Tecnologia e Artes South by Southwest, no Texas, e há especulações sobre o adiamento das Olimpíadas de Tóquio, originalmente marcadas para 24 de julho de 2020. No fim de janeiro, a Organização Mundial da Saúde já havia decretado emergência de saúde pública internacional por causa da disseminação do Covid-19. O Brasil tem algumas dezenas de casos confirmados e quase 1.000 deles ainda classificados como suspeitos. Os números ainda tendem a aumentar, e já existem casos confirmados de transmissão interna no país. No entanto, até a primeira semana de março, não houve notificação pelas autoridades de saúde de nenhuma vítima fatal. Essa vacina aprovada no Reino Unido usa uma técnica revolucionária. O Centro de Design da Globo preparou uma animação que explica por quê. O coronavírus freou o planeta por causa da capacidade imensa de disseminação e da agressividade extrema. Dentro do nosso corpo, o coronavírus usa os espigões para se encaixar perfeitamente ao receptor de uma célula. O mecanismo funciona como se fosse uma chave, que abre uma fechadura e rompe a parede da célula. Ali dentro, ele se multiplica com muita rapidez, sugando a energia da célula. Milhares de novos vírus partem para o ataque, para destruir outras células.
Na verdade, o nosso corpo está em permanente prontidão contra milhares de invasões que nós sofremos a toda hora. E o nosso sistema imunológico, composto pelas células linfáticas, começa a reação assim que é atacado. Os macrófagos atacam os invasores e disparam sinais de alarme para outras células de defesa. Muitas vezes, essa barreira inicial não é suficiente para conter o intruso. Aí entra em ação uma parte do nosso sistema imunológico focada em identificar precisamente cada invasor e atacá-lo. Células dendríticas começam o trabalho. São como especialistas em inteligência. Elas coletam pedaços do invasor, resultantes daquela batalha inicial, e levam esses pedaços para os linfócitos T, que são responsáveis pela comunicação no sistema imunológico. Os linfócitos T ativam linfócitos B e os ensinam a fabricar os anticorpos. Finalmente está pronta a arma molecular capaz de derrotar o vilão que assola o nosso corpo. Acontece que todo esse processo pode demorar muito tempo, e quando o anticorpo finalmente estiver pronto, a doença já pode ter avançado muito, se tornando irreversível. Por isso é que a vacina é fundamental. Ela vai despertar o nosso sistema imunológico e antecipar o processo de produção dos anticorpos. Desde o início da pandemia, mais de 100 grupos de cientistas no mundo inteiro se empenham na busca da vacina. A vacina produzida pela Pfizer com a BioNTech usa a tecnologia chamada de RNA mensageiro, que é diferente das tradicionais. Nesse caso, a vacina leva para o nosso organismo uma cópia de parte do código genético do vírus. É uma espécie de mensagem, uma receita para que o nosso corpo produza uma proteína do vírus. A presença dessa proteína desencadeia a produção de anticorpos. Ganha-se um tempo que pode ser decisivo nessa luta de vida e morte. Se a pessoa vacinada for infectada, terá um exército de anticorpos prontos para neutralizar o corona, impedindo a sua multiplicação. Somente a vacina poderá nos devolver a sensação de que a vida que conhecíamos está recuperada. E será a volta, enfim, dos abraços.